seus familiares, tudo e todos que rodeiam vocês. Que assim seja, assim é e assim será. Nesse momento, então, nós vamos rezar um Pai Nosso para que nós se conecte com mais intensidade. Vamos rezar um Pai Nosso não com pressa, não apressado. Um Pai Nosso tomando atenção em cada palavra dita no Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, então, mais uma noite de atendimentos nesta casa, a tudo e todos que aqui chegar, seja encarnado ou desencarnado, independente da intenção. Todos que aqui vierem são bem-vindos. Quem aqui chega é a casa. A casa depende de cada um que aqui está. Uma andorinha sozinha não faz verão, em lugar nenhum. Então é necessário que tenhamos sempre pessoas que venham até a casa. E o mais importante ainda é sentir a gratidão que cada um sente de estar aqui. Essa gratidão que sentimos intensifica ainda mais a luz nesta casa. Essa luz da gratidão, ela se transforma em amor divino, amor incondicional, o amor que Jesus nos ensinou. Aquele amor que cura nós, cura as nossas dores, cura as dores da alma, como se diz, pois são as palavras que Jesus nos ensinou e deixou para que nós reflita sobre ela. Quantos mil anos, né, que estamos aí ainda repetindo aquilo que Jesus nos ensinou e com dificuldade de pôr em prática tudo isso, pois o conhecimento, a sabedoria, o fazer é importante quando colocamos em prática, quando fazemos, colocamos em ação essa sabedoria. Eu, por exemplo, que vos falo, a sabedoria que me é passada, que me é inspirada para falar, ela só tem importância se eu compartilhar com vocês, com as pessoas que me rodeiam, com aqueles que estão próximos de mim. Não adianta termos tanto conhecimento, lermos tantos livros, se nós não dividirmos essa sabedoria com aqueles que nos rodeiam. Então, tudo que nos faz bem e que é bom para nós, devemos sim dividir com as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas que a gente sente que não estão tão bem. Claro que não podemos enfiar na cabeça dos outros aquilo que é a nossa verdade, só com palavras, mas quando nós demonstramos em exemplo e ação, ela tem muito crédito. Essas palavras transformadas em ação, essa sabedoria transformada em ação, ela tem muita grandiosidade, pois
É pelo exemplo que nós aprendemos muitas vezes. E teve muitos exemplos que nós aprendemos ainda na nossa infância que hoje não serve mais muito para isso. Tanto que quando a gente faz meditações, onde tem meditações que diz: você não é seu pai, você não é sua mãe. Por quê? Porque nós temos, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua sabedoria e cada um tem a verdade diferente, porque a sua necessidade de aprendizado, de evolução é diferente de um e outro. Mas somos semelhantes, por isso estamos todos neste barco, que pode-se assim dizer. Este barco de aprendizado, porque essas palavras que ouvimos tanto de Jesus, que escutamos tantas vezes, que lemos na Bíblia, isso tudo não passa de época. Ela só se atualiza, ela é atualizada dia a dia e serve para todas as gerações. E voltando de quando nós éramos criança, que a gente foi criado com muitas crenças que hoje não nos servem mais, que nós temos de abandoná-las. Por exemplo, acreditávamos que dinheiro é sujo, que os ricos só exploram os pobres. A gente ouviu isso. A gente ouviu tantas crenças que só nos atrasaram. Os ricos, muitos deles dão trabalho para nós que precisamos trabalhar. Aí então entendiam muito errado que é mais fácil um camelo passar pelo fundo do agulho do que um rico entrar no reino do céu. Mas esse rico não se falava disso. Se fala daquele que tem o orgulho. O orgulho, o ego elevado ou o ego ferido. E nós muitas vezes temos um ego ferido, que é quando nós começamos a ficar repetitivos, dizendo: tal pessoa me fez isso, aquela pessoa me fez aquilo, porque isso, porque aquilo, porque lá está ruim, porque isso é o ego ferido. O que esse ego nos leva a nós travarmos e acreditar, né, muitas crenças que não nos elevam, que não constroem nada para nós, e sim nos traz preocupação, vitimização, tristeza e insatisfação. E quando estamos então com o nosso ego elevado? Quando estamos com o nosso ego elevado, nos sentimos melhores que os outros. Falamos alto, queremos colocar o nosso ponto de vista, porque a nossa verdade é a verdade. Isso é se elevar no nosso ego. E esse ego elevado faz com que nós critique as outras pessoas. E muitas vezes fizemos muito menos do que aquela pessoa que está sendo criticada. Pois para nós criticar alguém, temos de estar superior a esse alguém. E olhe lá ainda, pois devemos fazer uma análise, observar com olhos bondosos, com olhos de ternura, pensar com positividade, olhar com amor para ver todas as qualidades, o esforço, a dedicação e a doação naquilo que a pessoa fez. Ah, mas foi uma maldade. Não. Aqui ninguém é vítima. Ninguém é vítima de ninguém. A gente só está atraindo para nós os semelhantes, que é resultado muitas vezes das nossas escolhas, das nossas ações, que em algum momento não vigiamos tanto. E aquele que está ali do nosso lado, que é aquele que às vezes queremos tanto mudar, seja lá no nosso trabalho, seja
na nossa casa, seja onde for, na vizinhança, no governo, sei lá, aquele que muito nos incomoda é o nosso espelho. Está lá uma energia que de nós reconhece lá e nos incomoda, porque ela nos faz mal. Isto é um sinal de que devemos vigiar para nos curarmos, nos libertarmos daquela energia que nos fere e nos libertarmos do ego ferido. Que quando estamos, vou repetir de novo, quando o nosso ego está ferido, nos vitimizamos. Achamos que as pessoas são ingratas conosco, nos sentimos descompensados muitas vezes. Olha o que ela me fez. Isso é o ego ferido. Mas quando nos elevamos, o nosso ego, nós também ferimos. Muitas vezes elevamos a nossa palavra, queremos gritar, pois nos sentimos desautorizados e queremos mostrar e provar que somos mais sábios que as outras pessoas. Isso é muito comum a gente ver em turma de trabalho. Quando alguém está com o seu ego elevado, ele já chega falando alto para que todos vejam e estendam um tapete para recebê-lo, num sentido figurado. E quando a pessoa está com o seu ego ferido, ela já vem com a cara de coitado, né? Para que todos tenham pena e dó. E repetindo de novo, ninguém é vítima. Nós estamos exatamente entre as pessoas que devemos estar. Tem uma oração do Chico Xavier que diz: nasceste no lar que precisavas. Está entre as pessoas que melhor te é necessário. Não sei exatamente as palavras neste momento, mas estás no trabalho onde melhor te faz bem. Enfim, nós estamos no lugar certo. Ninguém nasceu da barriga errada, ninguém está no lugar errado. Estamos onde nós devemos estar. Devemos ocupar o nosso espaço, sem ego ferido e sem o ego elevado. Não é o é 8, é 80. Um equilíbrio ali. E esse ego ferido está mais acentuado agora nas pessoas. Elas estão se sentindo muito ofendidas por política, por vários assuntos e até mesmo por crenças religiosas. Tem pessoas que tudo que for falar parece ser para elas. O ego se fere. E isso não é bom. Isso não eleva a pessoa. Ela está sempre querendo ser pequenininha, ser a coitadinha, ser a vítima. E aquele que tem o ego muito elevado quer mostrar que sabe mais que as outras pessoas. E na verdade só funciona as coisas para a gente quando temos humildade. Humildade, paciência, persistência, esperança, pensamentos positivos, vontade de fazer, de vencer, de olhar para dentro de nós e nos superar. Nessa vida aqui somos todos bonzinhos, somos todos bons, nos cobramos muito, queremos fazer melhor. Mas em outras vidas, como nós fomos, não fomos tão bons assim. Por isso que ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Quem está entre nós está ali para resgatar alguma coisa conosco. Ou nos ensinar, ou aprender,
Nada é por acaso. E nós temos de doutrinar esse ego para podermos ser nós de verdade, para que a nossa essência divina, do nosso eu superior, que é o que vive nessa nossa matéria física, possa se expandir para que nós sejamos nós mesmos, para que nós nos sintamos bem em nós, para que aonde nós for, nós se sinta bem. Que nós aceite, mesmo quando não estamos sentindo tão bem, que nós aceite, que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Quando temos essa aceitação, que é a vontade de Deus que comanda, que faz acontecer, e que não é a nossa, que nós não temos controle sobre nada e sobre ninguém, nós nos acalmamos. Porque sabemos que tem um tempo para esperar. Começamos a aceitar o tempo de Deus. Enquanto nós não aceitamos, nós quer controlar até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor. Queremos que elas mudem. Elas não mudam. E ainda nós dizemos, ela não muda. Essa pessoa não muda. Ela não tem que mudar porque nós queremos. Ninguém tem que mudar porque eu acho que tenha que mudar. Eu tenho que aceitar as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que aceitar aquela pessoa que está do meu lado, aquela pessoa que trabalha comigo, aquele filho, aquela filha, aqueles filhos. A gente tem que aceitar as pessoas com os seus pontos de vista e tentar aprender com esses pontos de vista. Pois ninguém vai ser do modelo que nós descrever e nem teria graça se nós tivéssemos ao nosso lado pessoas como robô, que ia lá, tocava um botão e elas sairiam fazendo o que nós queríamos. Que graça teria? É muito bom os desafios, é muito bom as trocas de ideia, é muito bom escutar outras ideias, ver outras culturas, ver outros jeitos de viver, ver outras formas de pensar. Isso faz com que nós aceite novas ideias, que nós aceite as mudanças, que nós aceite as pessoas como elas são, que nós não queira mudar ninguém, a não ser mudar a nós mesmos. Claro que há pessoas que às vezes é necessário que falamos algumas palavras ou que as escutemos. Às vezes elas precisam de um ouvido para desabafar, contar seu problema, como a gente muitas vezes também precisa. Mas não podemos obrigá-las a escolher aquele caminho que escolhemos, a escolher aquilo que achamos certo. Podemos trocar uma ideia, sem ego elevado e sem ego ferido. Que essa reflexão de hoje faça com que nós reflita sobre nós. Como nós estamos? Com o ego muito elevado ou com o ego muito ferido? Como nós estamos nos sentindo? Vítimas ou participantes deste mundo com capacidade de evoluir, de crescer, de se melhorar, de se conhecer, de se sentir bem, de fazer mais do que nós estamos fazendo, de amar mais, se perdoar, amar as pessoas, sem ego, sem se exaltar, sempre na mais linda paz, porque esse ego também traz medo, insegurança, e esse medo faz com que nós trave ou nós se exalte ainda mais. E o medo
é o que nos leva à falta de fé. Quando temos fé, o medo se retira. Mas quando a nossa fé é pequena, o medo nos controla e nos paralisa. Já vivemos isso há tempos atrás. E vimos o que o medo faz com uma humanidade. Imagina com uma pessoa. Nós vimos a humanidade toda parada, travada. De quê? De medo. De puro medo. Porque o medo paralisa as pessoas. Faz com que volta lá de novo. Ego ferido, ego exaltado, falta de fé, falta de esperança, falta de gratidão e por ali vai. E que bom que nós estamos aqui ouvindo essa palestra hoje e já entendemos sobre isso. Já conseguimos ouvir muito bem essas palavras. E que há anos atrás, muitas pessoas, há 30 anos atrás, 40, 20, 15, depende da pessoa, outras 5, não conseguiam entender essa sabedoria. Mas estava em si a sabedoria. Só precisava virar essa chave. Muita gratidão por essas palavras. Muita gratidão pela atenção de todos. Gratidão pelo mensageiro que me inspira a falar. Gratidão por essa casa. Gratidão por cada um que aqui vem. Gratidão por tudo e todos que nos rodeia, que me rodeia, que vos rodeia. E agora, eu convido vocês para que mentalizem suas casas. Que tentem mentalizar suas casas dentro de uma bolha de luz dourada. As casas de vocês estão revestidas por uma bolha de luz dourada, que vai levar muita limpeza espiritual em suas casas, muita luz. E essa luz é a luz divina. Muitas vezes ligamos as luzes dentro de casa e a casa não ilumina, a casa não clareia, ela continua escura, porque ela falta a luz divina, a luz espiritual. Que as memórias que